Muito bem, meus amigos, estamos de volta para que a gente possa começar aí o tema, talvez um dos temas, né? Ou não, um dos temas mais relevantes para qualquer prova, não só para a sua prova da banca Fundep, mas para qualquer outra prova de qualquer outra banca. Estou falando aí na tela, ó, do assunto de período composto. E antes da gente começar a falar sobre o período composto propriamente dito, dá uma olhadinha no tema ou no título do texto que a gente sempre começa. Portugal estuda devolver patrimônio cultural a ex-colônias. Observem que eu tenho uma expressão verbal que é o estuda devolver, e localizar o verbo é importante para a questão do período composto. Porque antes da gente começar, é importante que você se lembre, quem já sabe, né? E quem não sabe, que fique sabendo de uma vez por todas, que às vezes você é criança na escola e fala assim, localize o sujeito da frase. Sujeito de frase, às vezes é possível, às vezes não. Por que que não? Porque quando eu falo de frase, a frase é um enunciado de sentido completo. Vou colocar isso aqui entre aspas, gente, porque eu não gosto dessa expressão, não tá? Para mim, quando eu uso a expressão sentido completo, fica parecendo que é um pleonasmo. É igual sair para fora. Se uma frase tem sentido, ela tem sentido. Porque se a frase tivesse um sentido incompleto, ela não teria sentido. Então, eu acho desnecessário falar sentido completo. Mas é o que a gente vê. Quando a gente fala, por exemplo, que bom dia, meus alunos. Posso chegar numa sala de aula e falar isso aí. Bom dia, meus alunos. Eu sei que a pessoa vai me responder, uns vão falar, e aí, professor, beleza? Outros vão rir, outros vão ficar lá vem esse cara chato de novo. Mas, de qualquer maneira, tem um sentido. Então, bom dia, meus alunos, é uma frase. Por exemplo, se você tem uma bagunça danada na sala de aula, aí o professor dá um berro, silêncio! Pelo menos por susto, cala a boca. Então, isso também é uma frase, e é uma palavra só. Quando eu digo, por exemplo, o feriado será na sexta-feira, ao dizer que o feriado será na sexta-feira, que ruim, né? Porque aí a pessoa não pode fazer a famosa emenda, quando é na quinta, melhor, porque aí você ganha mais um dia. Você entendeu o recado? Isso também é frase. Só que a diferença está no seguinte. Aqui eu tenho o verbo ser. Nas outras duas, não. Então, quando eu não tenho o verbo, isso aqui é o que se chama frase nominal. E quando eu tenho um verbo, isso aqui é o que se chama frase verbal. Mas você também já viu uma questão que fala assim, assinale a alternativa cujo sujeito da oração foi indicado corretamente. Descubra o sujeito da frase, o sujeito da oração. Qual é a diferença? Nenhuma. Então, frase é um enunciado de sentido completo. E frase verbal é sinônimo de oração. O que comprova o seguinte, nem toda oração é frase. Aliás, mentira, nem toda frase é oração. Isso aqui são frases, mas não são orações. Isto aqui é uma frase, porque tem sentido. E é uma oração, porque tem verbo. Então, vai na tela. Quando você vê o título do texto é uma oração. Por que ele é uma oração? Porque eu tenho um núcleo verbal aí, que é o estuda devolver. Você que baixou o PDF, eu não baixei não. Gente, poxa, você já está há quanto tempo, há quantos módulos fazendo isso aí? E até hoje você ainda não sabe que você tem que ter no PDF? Tem que ter. Quem já tem, grife aí o estuda devolver e coloque aí oração. Então vamos lá. Quando, portanto, se fala de oração, é qualquer enunciado
que tenha verbo. A frase é o enunciado que tem sentido e a oração é alguma coisa que tem um verbo. Então, quando eu digo, por exemplo, aconteceu algo especial em minha vida. Então, quando eu falo que aconteceu algo especial em minha vida, graças a Deus, eu te dei uma informação, só não falei o que é, para pavor dos curiosos, e isso aqui é frase porque tem sentido e é oração porque tem verbo, um verbo só. Então, estou te dizendo o seguinte, quando eu tenho um verbo, isso determina uma oração. E qual é a importância de saber disso? A importância de saber isso é você saber que, quando eu tenho algo escrito, eu conto o número de verbos. A partir do momento que eu encontrar num parágrafo 8 verbos, é sinal de que eu tenho o quê? 8 orações. O número de verbos determina o número de orações. Por exemplo, pode chover de madrugada. Se eu disser pode chover de madrugada, isso aqui tem 2 verbos, mas em sequência. Isso aqui é uma expressão verbal. Isso aqui é uma chamada locução verbal. Em português, locução significa expressão. Então, eu conto também como uma única oração. Então, seja um verbo sozinho, ou seja um verbo numa expressão verbal, eu tenho também uma única oração. Então, o número de verbos pode ser indicativo do número de orações em outro sentido, desde que não seja uma locução verbal. Vai lá na tela. No título, estuda devolver. São 2 verbos, o verbo estudar e o verbo devolver, mas é uma locução verbal. Circule isso aí para mim, escreva aí locução verbal, que você já escreveu, é oração. E no caso, é uma única oração. Bom, agora vem cá, além de frase, além de oração, nós também temos o conceito de período. Frase, oração e período. O que é um período? É um enunciado composto por uma ou mais orações. Como assim, professor? Um período é um enunciado composto por uma ou mais orações. Por exemplo, a vitória do time é certa. Vai contando, viu? Com o ovo no cu da galinha. Às vezes não vai dar certo coisa nenhuma. Tem um sentido ali? Tem. Então, por ter sentido, aquilo é uma frase. Agora aqui eu tenho um verbo ser, ó, é. Então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Ok? Aqui, pelo que a gente falou, é uma oração. Quando eu digo assim, a vitória demora, mas vem. Quando eu falo que a vitória demora, mas vem, eu tenho 2 verbos. O verbo demorar e o verbo vir. Atenção, hein? Aqui não é uma locução verbal. Aqui são 2 verbos isolados. Então, aqui eu conto como 2 orações. Então, a partir do momento que eu tenho 2 orações, eu também tenho um período, porque o período pode ter uma oração só ou mais. Agora eu vou te lembrar. Quando o período tem uma oração, ele é chamado de período simples. E quando o período tem mais de uma oração, ele é chamado de período composto. Então,
O período simples e o período composto são duas coisas que existem para compor aquilo que se chama frase, oração e período. Vamos na tela? Então, Portugal estuda devolver patrimônio cultural a ex-colônias. Frase, porque tem sentido. Uma oração, porque tem uma locução verbal. E, portanto, um período simples. Então, frase, oração e período, algumas vezes representam a mesma coisa. Então, quando eu digo, por exemplo, assim, o homem se esforçou e conseguiu vencer. Como isso aqui tem sentido, isso aqui é uma frase. Isso aqui é um verbo, o verbo esforçar-se. Isso aqui é uma locução verbal, porque conseguiu vencer, estão coladinhos ali. Então, eu não conto isso aqui como 3 verbos. Eu conto isso aqui como 2 núcleos verbais. Então, isso aqui vai ser um período composto. E esse período composto, ele tem o quê? 2 orações. Então, um período composto por 2 orações. Olha, esse E é que está marcando a transição da oração 1 para a oração 2. Então, uma palavra ou uma expressão que marque a transição de uma oração para outra, isso aqui é chamado de conectivo. Conectar é ligar. Conectar é juntar. E esse conectivo é, pela gramática convencional, chamado de conjunção. A conjunção, juntar com. Então, conectivo ou conjunção é o chamado elemento coesivo que une 2 orações. E a partir do momento que eu tenho um elemento coesivo que une 2 orações, esse conectivo também estabelece uma relação de sentido. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus e para a sua tranquilidade, é muito difícil uma banca, só se for uma banca muito pequena, muito regional, que cobre oração coordenada, sindética, adversativa, oração subordinada, adverbial, final, reduzida de infinitivo. Não. Você vai ter as ideias. Tá bom? Então, essa foi a nossa introdução. Na tela. A repatriação do patrimônio cultural oriundo de antigas colônias virou tema de discussão em Portugal, depois de repercutir em outros países europeus. Tá? Aí, nós temos assim, o país se prepara para fazer um levantamento junto a museus lusitanos. Observe que isso que eu coloquei em vermelho nada mais é do que uma oração. Por que isso é uma oração? Porque aí nós temos o quê? O verbo fazer. E a partir do momento que eu tenho o verbo fazer, eu tenho uma oração. Então, olha aí de novo. Para fazer o levantamento. Observem que antes disso, o país se prepara. O país se prepara. O prepara é um verbo. Isso é uma oração. Mas o que está em vermelho é o se prepara para fazer um juramento, um levantamento junto a museus lusitanos. Então, observem que antes do verbo fazer tem o para. Circule o para aí para mim. Esse é o conectivo. Então, nós vamos, a partir daí, colocar algumas relações lógico-semânticas. Então, quando eu falo de uma relação lógico-semântica, eu estou estabelecendo aí o sentido
entre as duas orações. Então, o país está se preparando para fazer um levantamento. Esse para estabelece entre as orações uma chamada ideia de finalidade, que a gramática chama de oração subordinada adverbial final. Tá? Claro, ainda que tenha caído pouco, sempre você perceber que tem oração subordinada adverbial final ou finalidade, é uma coisa. Só que, além disso, vocês às vezes podem encontrar assim, oração com ideia de objetivo. Não existe oração subordinada adverbial objetival. Mas quem tem uma finalidade na vida, tem um objetivo na vida. Ou tem um propósito. O meu propósito, quando eu fiz isso, foi conseguir a minha casa própria. O meu propósito, a minha intenção, a minha finalidade, a minha meta. Ou ainda, o meu fim. Não é porque eu acabei, não. Os fins justificam os meios. Ou seja, qualquer objetivo final, qualquer meta que você quiser atingir, ela se justifica ou justifica qualquer coisa que você consiga fazer para obtê-la. Esses são os meios. Então, ideia de propósito, ideia de objetivo, ideia de fim, representam a mesma ideia de finalidade. No entanto, eu quero que você tome cuidado com um pega-trouxa, que trouxa no concurso é você, que existe. Se eu disser assim, finalmente, o homem conseguiu aposentar-se. Quando eu falo que finalmente o homem conseguiu aposentar-se, e alguém pega uma frase como essa e destaca o finalmente, esse alguém, para te induzir ao erro, coloca lá ideia de finalidade. Você vê a palavra finalmente, finalidade, são coisas que se parecem e você acaba correndo o risco de errar. Por que aquilo não é finalidade? Primeiro, que conseguiu aposentar-se é uma expressão verbal, é uma locução verbal. Então, isso conta como apenas conta como um caso, uma oração. Então, a finalidade é em período composto. Então, isso aqui não pode ser uma conjunção de finalidade. A expressão, o finalmente, exprime tempo. Por que, professor? Porque parece assim, olha, finalmente o homem conseguiu se aposentar. Dá a entender que ele estava tentando, não estava dando certo, e agora, até que enfim, ele conseguiu. Então, o finalmente exprime tempo, nunca finalidade. Cuidado com isso. Por exemplo, enfim, cada povo tem o governo que merece. Enfim, cada povo tem um governo que merece. Eu não precisaria escrever essa frase começando a frase com enfim. Eu diria assim, cada povo tem um governo que merece. Aqui tem duas orações, ó, o tem e o merece. Mas esse enfim não está unindo as duas orações. Quem está unindo as duas orações é o quê? Então isso não é uma conjunção. Isso não indica finalidade e objetivo. Isso aqui é uma palavra que indica, sabe o quê? Conclusão. Eu, quando coloco esse enfim, é porque provavelmente, eu já falei, olha, o povo votou errado nessa circunstância, teve uma outra oportunidade de melhorar e tornou a votar errado, ou então defendeu um político que não é aquilo que seria o ideal, e aí agora está reclamando, enfim. Cada povo tem um governo que merece. Votou errado, está pagando pelo que votou. Escolheu um péssimo prefeito,
sofre os amargores disso aí. Não soube escolher o governador, da mesma forma, e por aí vai. Então eu quero que você saiba que conectivos, muitas vezes, você tem que decorar. Não é decorar, é saber lidar com ele porque você faz uso constante. Mas cuidado com o finalmente e cuidado com o enfim, porque eles não são de finalidade. O que é de finalidade? É o assunto que vai ficar para a nossa aula de número 2, em que a gente vai continuar esse tema. Grande abraço